Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora enfermeira Kátia que realize a leitura do versículo da Bíblia. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Convido para tomar assento junto à mesa o deputado federal Coronel Armando. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 15 de nove de 2025. Comunicado do Transferigov sobre a alteração ou atualização dos planos de trabalho referente aos recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Chiodini. Representação do Partido União Brasil. Ofício número 29 de 2025 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 376 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 264 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 375 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovs. Ofício número 267 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 98 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei ordinário número 91 de 25, que denomina pista de motocross de Dion Matheus Vieira, com emenda modificativa. Inclusão para leitura, expediente de 15 de nove de 2025. Uso da tribuna pelo excelentíssimo senhor deputado federal Coronel Armando. Indicações. Indicação número 320, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretária municipal de infraestrutura, a adequação da estrada na localidade de Valinhos, visando garantir o acesso aos terrenos de propriedade dos senhores Gerson Irias, Nelsinho Figura e Aderson Zóio. Indicação número 321 de 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Rueder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja tomadas as providências quanto à situação de abandono e precariedade das ruas José Boateng e Rolf Filho, nas quais apresentam intenso fluxo de veículos e inúmeros buracos. Indicação número 322 de 2025, de autoria do edil André Flening, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção dos bueiros localizados na servidão perpendicular na rua Miguel Osni Bileski. Indicação número 323 de 2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a construção de uma boca de lobo em frente à residência de número 170, na rua João Zenildo Graff, no loteamento Santa Cruz, bem como a limpeza das demais bocas de lobo já existentes na rua. Indicação número 324 de 2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de manutenção da ponte de madeira próxima à propriedade do senhor Tavinho, na localidade de Lajado.
Indicação número 325, 2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tiro Reder, secretário municipal de Planejamento, a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na rua Vereador João Alexandrina, no loteamento Santa Cruz. Indicação número 326, 2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção na ponte de madeira próxima à propriedade do senhor Hamilton Cione Geraldo, na localidade de Erval Bonito, localizada às proximidades de 700 metros da igreja. Indicação número 327, 2025, da autoria do Edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a construção de um bueiro na rua Pedro Batista de Bastos, próximo à residência número 114, no loteamento Santa Cruz. Indicação número 326, 2025, da autoria do Edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a realização de manutenção e a colocação de material na rua Joaquim Vieira de Lima, especialmente em frente à residência número 589. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que seja informado se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, ilustríssima presença do meu amigo Coronel Armando, Norberto também, sempre acompanhando, fiel escudeiro, né, do deputado Coronel Armando, público que aqui está presente, Dilmar, Edna, sejam bem-vindos a essa casa, os demais que aqui estão. Sobre as minhas indicações, eu fiz duas pequenas indicações hoje, mais importantes para aqueles moradores. Numa situação, um bueiro que foi feito na época do loteamento fora de padrão, e como nós sabemos, os loteamentos têm origem particular, mas em algum momento eles são cedidos para o poder público para regulamentar. E quando foi feita essa regulamentação, essa cessão, faltou talvez a fiscalização e verificou-se que eles não estavam com a norma adequada. E hoje, infelizmente, o poder público vai ter que arcar com um dano que no passado era da iniciativa privada, por falta de fiscalização adequada. Então, nessa rua, próximo aos Dembileski, solicito a manutenção do bueiro, porque ele foi feito de uma forma inadequada, fora das normas padrões estipuladas atualmente. A minha segunda solicitação também ocorre em virtude de uma obra que foi feita no passado, que os vizinhos, né, fizeram obras também, daí foi feita mais uma obra ali pela Secretaria de Obras já no passado, e desde então o morador tem dificuldade no seu acesso à residência. Então eu pediria que a Secretaria de Obras fizesse o reparo adequado, colocando material dentro, claro, do limite da rua, sem entrar no limite da calçada, que a gente tem que lembrar que é de responsabilidade de cada proprietário, mas para que tenha uma condição adequada de que o morador possa entrar em sua casa novamente. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido a sua excelência, o senhor deputado federal, Coronel Armando, a fazer uso da tribuna pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhores, boa noite. É uma honra para mim estar aqui na tribuna da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Queria inicialmente cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Marcos Romer, ao vice-presidente, eu não estou com o nome de cabeça, mas é o vice-presidente, o primeiro secretário, e a todos os vereadores aqui presentes. Eu sei que são 10 pessoas que representam um município que hoje tem perto de 55 mil habitantes. Então, a missão dos vereadores é muito importante, que eles vão aqui representar os anseios e se comunicam com a população. Eu faço um trabalho semelhante na Câmara dos Deputados, a gente está ali para representar a população. Santa Catarina hoje tem 16 deputados federais e vai passar a 20 na próxima eleição. E só que o deputado federal ele tem que estar ligado aos municípios e à região. E eu, particularmente, morando em Joinville, e conhecendo Canoinhas de muito tempo, o primeiro contato meu com Canoinhas
Foi em 1981, quando minha esposa fazia faculdade de psicologia na UFSC, em Florianópolis, e tinha uma amiga dela que era aqui de Canoinhas. E ela falava muito da princesinha dos campos, da qualidade de vida, da economia de Canoinhas. Isso me despertou sempre o interesse em conhecer. E mais tarde, já como deputado federal, eu vim visitar aqui em 2019 a Associação Comercial, numa reunião, e vi as dificuldades dessa transformação de 1980 para 2019. Algumas dificuldades em termos de órgãos do Estado que deixaram Canoinhas, a economia na base da erva mate e da madeira não estava mais tão forte, tão pujante, que fazia de Canoinhas um centro de emprego. E ali eu comecei a olhar com outros olhos uma forma de poder ajudar Canoinhas. A gente busca a ajuda por um dos instrumentos que o deputado tem, mas o vereador não tem, que são as emendas parlamentares. E passei a destinar emendas para a área de saúde do município, em torno de quase 1,5 milhão, 2 milhões, para ajudar o município, em especial na pandemia, 500 mil reais. Depois a gente também procurou ajudar os bombeiros voluntários, e os bombeiros, o quartel dos bombeiros. Na época, o comandante me procurou, e eu tive meu pai morreu de acidente numa estrada, então ele me pediu uma viatura ASO, porque só tinha, aqui o batalhão de bombeiros atende de Campo Alegre a Porto União, e estava com dificuldade de ambulância, então ali a gente mandou uma ambulância ASO para cá. Depois ele me pediu desencarceradores para tirar as pessoas do acidente, a gente também buscou ajudar essa parte. Então a área de segurança eu busquei apoiar, tanto dos bombeiros, quanto na parte da Polícia Militar. Mandei aqui um kit de viatura e equipamento para PM de Canoinhas, e também busquei auxiliar todas as demandas que chegaram a gente. Era a Polícia Técnica, então o IML mandando ali um veículo para transporte de corpos que estava faltando e que atende a região inteira. Então, em várias áreas a gente buscou apoiar, a PAI, mas isso é uma parte do trabalho do parlamentar. Mas ele só vai ocorrer se as demandas chegarem a gente. Uma outra ação que eu pude tentar ajudar Canoinhas foi quando houve o desbarrancamento da BR-280, interrompendo o trânsito de Mafra para Canoinhas. Eu fui procurado e ali conseguimos falar, na época eu era vice-líder do governo, falar com o ministro Tarcísio, para que ali acelerasse a recuperação da BR-280. Foi um período que dificultou e a gente usou muito essa outra estrada SC que o governador passou essa semana inaugurando. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, seja o município, seja a Câmara de Vereadores. E a gente tem aqui, então, nessa oportunidade, a chance de prestar contas ao município e de ver a população presente, porque a gente tem que ser cobrado. A pessoa numa função pública, ela não pode se esconder. É a população que coloca essa pessoa ali, mas ao mesmo tempo tem que cobrar dela. E eu queria destacar, então, da importância que eu vejo de terem aqui famílias, ter um menino ali, ter a população. Esse evento está sendo gravado e transmitido para que seja acompanhado. Tudo que é público, ele tem que ser publicizado. A gente tem que ter transparência do que faz. Então, agradeço a essa oportunidade. Queria falar um pouquinho também da situação política do Brasil. Infelizmente, a gente vive um período de conflito, que o país não avança. Nós tivemos, na semana passada, o episódio do julgamento do presidente Bolsonaro e de 7 ministros. Eu sou amigo pessoal do Bolsonaro, estudei com o Bolsonaro, fui vice-líder do governo Bolsonaro, sou amigo pessoal do general Braga Neto, fomos alunos do Colégio Militar de Belo Horizonte juntos, fui formado pelo general Heleno, foi meu instrutor, sou amigo do general Paulo Sérgio, atleta da AMAN comigo, e convivi muito com o almirante Garnier e com outros ali que estão sendo julgados. São todos patriotas, eu quero pegar esse gancho. Sou filho de militar,
que atuou no regime militar. Meu pai trabalhou com o presidente Médici, Gades e Figueiredo, teve na guerrilha do Araguaia, teve um papel importante na vida do país, e a gente vê que houve uma narrativa, como houve em relação ao regime militar, houve da mesma forma uma narrativa em relação a um golpe que nunca existiu. A gente sabe que quem vai dar o golpe tem que botar tropa. Sem tropa não tem golpe. A manifestação pacífica nunca será um golpe. E no Brasil, especificamente, nós tivemos ali até vendedor de algodão doce e pipoqueiro sendo preso como se estivessem participando de um golpe. Essa é a narrativa que a grande imprensa fez, que a esquerda fez e que, infelizmente, sem querer ofender, mas o Poder Judiciário no Brasil, ele dominado por um sentimento de vingança e para manter um sistema, ele condenou o presidente Jair Bolsonaro e 7 outras pessoas do governo, sem provas. Quem viu o julgamento, viu os votos do ministro Alexandre de Moraes, que ao mesmo tempo era juiz, promotor e vítima, viu ali o voto do Flávio Dino, que se declarou comunista e que é inimigo do Bolsonaro. Antes ele já havia se declarado. Depois nós tivemos uma aula com o ministro Fux, um voto de 13 horas, que no dia seguinte simplesmente foi ignorado pela ministra Carmen Lúcia e pelo Zanin, que era advogado do Lula e que recorreu a todos os recursos para absolver lá. Então, um julgamento viciado, que nós temos 4 dos ministros aliados a um lado, defendendo uma narrativa, não poderia ter dado um resultado diferente. Isso perde o Brasil uma coisa chamada confiança nas suas instituições. O que mais nós precisamos é que haja confiança na instituição. A gente precisa confiar na justiça, a gente precisa confiar nos políticos e na política e tirar quem não é bom. Eu sempre falo que democracia se faz com pessoas honestas, não se faz com pessoas que vêm se privilegiar ou defender os seus interesses. Nós temos que vir aqui defender o interesse coletivo. Então, eu só quis fazer esse gancho em relação ao julgamento, porque a gente vê hoje como o mundo está. Também na semana passada nós tivemos a morte do Charles Kirk, que é um ativista de direita nos Estados Unidos, que defende os valores de Deus, pátria e família, quem conhece o discurso dele, mas ao mesmo tempo que nós vimos o atentado a ele, quem vê a imagem tem um rapaz comemorando o tiro que ele acabou de levar. E a esquerda vem se manifestando, atacando e ridicularizando. Tem uma outra pessoa, um historiador, Peninha, no Rio Grande do Sul, que disse que a família está melhor. Nós precisamos realmente dizer, o extremismo não está na direita, o extremismo está na esquerda. Quem atacou o Bolsonaro foi o Adélio, está protegido. Atacaram o Trump, Miguel Uribe, Shinzo Abe no Japão e agora Charles Kirk. Então nós não podemos ser manipulados por uma narrativa da esquerda que diz que defende a democracia. Só uma pergunta, o meu tempo está esgotado? Tenho mais tempo ainda? Então vou aproveitar o tempo. Nós não podemos ser manipulados por narrativas. A pessoa que pensa, ela tem condições de se informar e tomar suas decisões. Não se deixe enganar por políticos, pela imprensa e façam a pesquisa de vocês. Somente a pessoa que estuda e que pesquisa, ela vai tomar suas decisões com mais propriedade. E eu digo sempre em relação à política, nós somos empregados do povo. Hoje é o dia do cliente. Vocês são o cliente. Eu tenho que prestar serviço para vocês, assim como os vereadores têm que prestar serviço. Quem está na área pública, presta serviço para o seu cliente. O meu cliente está aí. E nós precisamos, então, prestar serviço para pessoas
Lembrando que, e aí por uma das minhas formações, a gente tem com certeza que lembrar que votar é uma contratação de uma pessoa. Quando você está votando, você está contratando uma pessoa. Se aqui tiver empresário ou pessoa que trabalha em relações públicas ou no recurso humano, toda vez que uma empresa vai contratar alguém, alguém leva um currículo, esse currículo é analisado para aquela vaga, a pessoa é entrevistada, depois que ela atende os requisitos, ela é contratada por 3 meses, podendo ser demitida. Porém, na política não é isso. No momento que você vota numa pessoa, você não vai poder demitir essa pessoa. Você vai conviver com essa pessoa por 4 ou 8 anos, ou período de mandato dele. Então, maior é a responsabilidade, não só dos políticos, mas de quem vota nos políticos. Não votem apenas porque pedem para vocês para votar, e sim escolham pessoas que possam representar os seus valores, representar o seu pensamento e que não fujam de vocês, que dialoguem com vocês. A gente precisa dialogar para entender o que há necessidade. Quem está na área pública representa as demandas da população. Então, eu queria agradecer aqui ao presidente da Câmara, aos vereadores que me deram essa honra de participar. Eu ampliei o horário, normalmente eu não tenho 10 minutos para falar, eu acho que eu já passei de 10 aqui, e coloquei um pouco do meu pensamento. A gente tem que pensar o que fortaleceu a sociedade cristã. São os valores, o valor de família, de Deus, de patriotismo e a liberdade que a gente tem que defender. E é isso que nós aqui estamos fazendo. Ideologia é uma coisa, pode ter gente boa com outra ideologia, mas desde que ele defenda os nossos valores, os valores que nós acreditamos, os valores que nós queremos, para que os nossos filhos possam viver na sociedade, essa pessoa pode sim estar representando a vocês. Agradeço a todos aqui de Canoinhas, estou à disposição. Quero deixar um abraço para os vereadores, reconheço a qualidade do trabalho de vocês, são 10 que representam. Dá também o meu abraço à população de Canoinhas e me colocar à disposição de continuar ajudando o município e tentando ser um interlocutor para resolver esses problemas. Aqui tem um período importante, que é a Guerra do Contestado. Eu sou militar, sou formado em História, então eu sei quanto da história do Brasil nós temos nessa guerra, que é pouco conhecida, mas aqui é um dos berços da Guerra do Contestado. E nós temos que valorizar as pessoas que lutaram naquele momento, a história daquele momento, e também a colonização que veio aqui para a cidade e que trouxe aqui a cultura para a cidade crescer. Cidade que a gente tem certeza que é a nossa princesinha dos campos, mas que eu gostaria que não fosse a eterna princesa, que se tornasse a rainha dos campos, e é para isso que a gente quer fazer. Muito obrigado, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Coronel, então, pelo nosso regimento, os vereadores podem solicitar uma parte sobre sua autorização. Então, à disposição para qualquer pergunta aqui. Senhor presidente. Com autorização, deputado. Deputado, se me permite a participação, essa tua menção do voto e tudo mais, ele vem a atingir exatamente aquele voto consciente, que vem através do conhecimento, que através desse conhecimento a gente pode fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna e com os valores os quais o senhor enumerou sabidamente, são os que eu defendo também, porque são valores que não atingem, não fazem qualquer tipo de prejuízo à sociedade, muito pelo contrário, torna cada vez mais fraterna e igualitária, para que todos possam vir a escolher o seu destino, a sua opção, né? Alguns pontos que eu acho interessante, porque conheço muito bem a tua história, principalmente quanto a Canoinhas, né? Já o conheço há alguns anos. O deputado Coronel Armando foi um que enviou mais de 3 milhões de reais de emendas aí para nossa cidade, mais de 1,5 milhão para a saúde. Inclusive, agora, no mês passado,
agraciou Canoinhas através de um pedido formulado por mim lá em Brasília. E emenda já que teve que fazer toda uma ginástica para se adaptar, para poder mandar para Canoinhas. Então, já mandamos a casa aqui uma moção de agradecimento, mas agora pessoalmente também o faço, né? O Coronel Armando é um bolsonarista, medalhista, porque é um dos poucos que tem a medalha do Bolsonaro. Isso é até uma história engraçada e um reconhecimento, né? Porque era o superior hierárquico também dele na formação do nosso presidente. Além da interlocução por Canoinhas também, né? Teve um evento muito importante que ele auxiliou a nossa cidade, que junto à Polícia Científica, lá em 2022, né, quando esteve presente lá, apresentou o aparelho chupa-cabra. Eu acho que era essa a nomeação que apelidaram o aparelho. É o scanner... o scanner de celulares e tudo mais, né? O equipamento que foi de suma importância para as investigações daqui da cidade, porque ele auxiliou a desmantelar todo aquele esquema de corrupção, aqueles assaltos aos cofres públicos que nós vimos acontecendo na nossa cidade. Esse aparelho foi primordial na solução e na investigação junto ao nosso fórum. Então, isso até hoje... Agradeço, eu acho que a população canoinhense agradece também, porque foi uma maneira de desmantelar uma quadrilha que estava instituída na nossa cidade, né? E também naquela oportunidade, me recordo, que o Coronel Armando trouxe uma notícia, que até então era de meu desconhecimento, pela publicação, não pelos números, né? Mas Canoinhas foi a 5ª potência do Estado em 1980. Então nós éramos a 5ª maior economia do Estado. E hoje estamos na metade da linha. Então estamos bem para trás, né, do que já fomos. Então a princesa gentil do Planalto tende a ser rainha. E é para isso que a gente briga. Então muito obrigado por sua presença, né? Acredito que Canoinhas fica muito feliz com a tua vinda para cá e com as outras emendas que futuramente você vai mandar para nós, porque nós vamos pedir. Muito obrigado, Coronel. Com certeza. Senhor presidente, deputado, Coronel Armando. Sobre a atualização. Meu amigo, quando se citou em 2019, lembro que eu fui seu guia aqui no município, né? Quando nos conhecemos a primeira vez. E logo o cara me surpreendeu o seu conhecimento da história do nosso município, mesmo não sendo daqui. Ganhando de muita gente que é daqui. Então nós tivemos uma boa conversa, uma longa conversa. Falou sobre geografia, falou sobre a sua história no Exército, sobre o seu ensino na AMAN. Um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, a Academia Militar das Agulhas Negras, não é? Então é um mérito muito grande. E eu vou falar uma coisa, o senhor sabe que na última campanha estivemos juntos, hoje não estamos no mesmo partido, mas temos uma amizade já de longa data. Com o senhor, eu sei que o senhor é sempre culpado, então eu não incomodo muito o senhor, né? O senhor sempre manda mensagem de vez em quando, a gente troca uma ideia, mas o Norberto, a gente está sempre conversando, eu sempre pergunto do senhor. E eu vou desabafar uma situação que, com a própria direita, todo mundo sabe, sou da direita política, estivemos juntos já faz um bom tempo. Na última eleição tive uma decepção muito grande o quanto a direita cai no conto de personagens. Coronel Armando formado na AMAN, formado em História, formado em Direito, tem mais alguns outros cursos de pós-graduação, mestrado, isso, se não estou enganado. Conhece aonde vai, tem relações no estado todo, no Brasil inteiro, fez um excelente trabalho para o nosso município e ainda teve munícipes aqui de Canoinhas que caíram num conto e acabamos elegendo um outro deputado, que eu não vou citar o nome, que agora está caindo a máscara, que é uma pessoa que se diz de direita, mas consome entorpecentes, que agride familiares, e deixamos de eleger uma pessoa com a competência e com o conhecimento do deputado Coronel Armando. Coronel Armando, espero que as urnas do próximo pleito sejam justas, que você possa novamente representar de uma forma contínua pelos próximos anos, pelos 4 anos inteiros. Sabemos, né, que temos diferenças partidárias hoje, né, temos compromissos, mas o meu respeito pelo senhor será sempre gigante por tudo que o senhor fez pela Canoinhas, pelo Corpo de Bombeiros. Somos muito gratos, os equipamentos essenciais para salvamento de vidas, não somente o ASO, mas o encarcerador, mas o próprio fato de você estar presente, ouvindo a instituição, é de grande valia para nós. Então o senhor terá sempre esse reconhecimento da instituição, do Corpo de Bombeiros, das pessoas que ali estão, e por tudo que o senhor fez para Canoinhas. Espero de coração que as urnas reconheçam todo o trabalho que o senhor fez
como deputado federal, nesse pequeno período que agora o senhor está, porque o senhor é uma pessoa merecedora, com conhecimento de causa e que tem muito a agregar para todos os catarinenses. Era o que continha, senhor presidente, deputado. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Muito boa noite ao deputado, coronel. É uma honra ter o senhor aqui hoje. Boa noite ao público que nos acompanha aqui presencialmente pelas redes sociais. Ouvi atentamente o seu discurso, compactuo dos mesmos princípios, das mesmas ideias. Vejo que o nosso país, infelizmente, está numa situação realmente lamentável. E o que me chama muito a atenção nesse discurso, coronel, é justamente a gente falar sobre o voto consciente. E me chama a atenção também o discurso do vereador André nesse sentido, porque realmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que embarcam nessa onda da direita, né? E usam como uma onda mesmo, infelizmente. E nós vemos muito disso em todo o Brasil, né? Em todos os municípios, a nível estadual, a nível federal, infelizmente. Então, quero, né, de todo o seu discurso, lhe parabenizar pelo trabalho, mas ressaltar que a população precisa estar atenta. Porque nem todas as pessoas que vêm com esse discurso de direita realmente têm essas atitudes que elas falam. Então, é muito importante realmente que o povo entenda que a nossa Constituição diz que o poder emana do povo. E esse poder está lá na hora do voto. Está na hora também, em todos os dias, da gente conscientizar as pessoas, de tirar a venda dos olhos, porque, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que acabam não querendo saber muito de política, e muitas vezes a gente até entende porque elas não querem saber, porque tem situações realmente decepcionantes, mas eu acho que cabe a cada um dos políticos que são verdadeiramente, né, aquilo que eles dizem que são, e a cada um do povo, né, acompanhar realmente o que acontece nas nossas cidades, nossos estados, nosso país, e trazer para a população realmente esse acordar, esse despertar e realmente verificar todas as atitudes, toda a vida das pessoas antes de votar. Votar realmente com consciência, olhando não o que a pessoa só fala, mas o que a pessoa faz também. Então, lhe parabenizo até por esse discurso de trazer esse voto consciente, né? E quero falar para reforçar isso e lhe agradecer por estar aqui hoje, usar essa tribuna, né, e lutar pelo nosso país. Seria isso. Muito obrigada. Mais alguma parte? Poderia. Vereadora Rosi. Quero cumprimentar aqui os meus colegas, o público presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente aqui o deputado federal, que é uma honra aqui para nossa cidade, aqui para essa casa, recebê-lo e ouvi-lo, né? Palavras sábias, um discurso assim esclarecedor à população, de um belo entendimento, né? E dizer que as emendas, nós, quanto vereadores, pode ter certeza que eu já vou procurar o deputado, né? E agradecer já aquelas que já foi solicitada, enviada. E a gente, quanto vereador, precisa das emendas, né? E precisa das representações. Então, nessa casa, que desde que a gente está aqui esse ano, primeiro deputado, né, que vem à tribuna, usar a tribuna para usar e para esclarecer e para mostrar. Então, eu me sinto assim, né, muito contente, muito feliz com a presença, né, e com as palavras, e também já fazendo ali, como a minha colega colocou ali, sobre o voto consciente, né? E a gente precisa de pessoas que dêem atenção, né, que lute pelo povo. Sempre eu cito que um vereador, um deputado, não pode se sentir incomodado, né? Se a gente disponibilizou o nome para trabalhar em prol de uma população, então a gente tem que atendê-los da melhor forma possível. E eu não sinto assim intimidada de recorrer aos deputados, né? Sempre perguntam, mas e o partido? O partido, o Brasil tem que trabalhar junto, o município, né, as cidades, tem que caminhar junto e precisamos dos recursos. E estamos à frente lá, as pessoas acima de nós, com quem nós devemos recorrer. Então, meu muito obrigado pela sua presença aqui e gostei muito do seu discurso, das suas palavras. Então, seria isso, senhor presidente. Mais alguma parte? Senhor presidente. Jubanski.
Com autorização. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos acompanha de casa e ao público aqui pessoalmente. E ao nosso deputado federal aí, né, hoje juntos aí no PP, né? E estender aqui meu boa noite também a pessoas ilustres que nós temos aqui nos acompanhando aqui do PP. E o pessoal novo também que estão junto com a gente aí. Sejam todos bem-vindos. E, deputado, nós estamos vindo aí num final de semana muito especial para Canoinhas. Foi aniversário de Canoinhas, tivemos uma festa maravilhosa, com certeza a maior fesmata de todos os tempos. Queria parabenizar aqui a nossa prefeita, a nossa vice, e aqui nós temos o pessoal que trabalha na prefeitura, que esteve à frente aí da comissão de organizando, e como nós temos a ilustre presença hoje do deputado, parabenizar eles, e é uma semana que só poderia começar melhor, tendo ainda a presença do senhor aqui, uma pessoa tão já falada aí pelo colega Ivan, né, que também é do nosso partido aí, e que está sempre olhando por Canoinhas, conhece a história de Canoinhas, trouxe emenda, está trazendo emenda, e com certeza vamos poder ainda contar muito com o senhor. Eu acho que a questão do voto, a questão de direita, o senhor expressou muito bem aquilo que está hoje acontecendo, infelizmente, no nosso país. A gente ficar aqui, de repente, vamos ficar um tempão aqui falando, porque, sinceramente, dói ver o que está acontecendo. Então, é só aproveitar mesmo para parabenizar e agradecer a presença do senhor aqui, nesse momento assim, que a gente vem num final de semana tão especial, e vamos começar a semana aqui numa segunda-feira, aqui nessa casa, com a sua presença. Que muito obrigado. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Acho que a vereadora Kátia está na minha frente. Agora deu. Primeiramente, quero dar os parabéns pelo discurso do deputado, o primeiro deputado de 2025 a utilizar a tribuna. Segundo, quero fazer um agradecimento pelo deputado quando nós estivemos em Brasília com o vereador Ivan Kraus, pela disponibilidade do senhor. Está nos ajudando, está nos auxiliando e também está recebendo nós no seu gabinete. O senhor recebeu nós lá com as portas abertas, escutando qual que eram as demandas de Canoinhas, ouvindo, né, atentamente o vereador Ivan falando que nós precisamos de recursos, precisamos de emenda, essa é a verdade. Canoinhas necessita de mais recursos aqui, precisamos de em vários setores para Canoinhas evoluir. Então, quero agradecer ao senhor pelo discurso e verdadeiramente faço as palavras da vereadora Tati Carvalho. Muitas pessoas aí, elas embarcam numa onda aí que são de direita, na época da eleição e tudo mais, falam que são de extremamente direita e depois cai a máscara. Muitas pessoas representam aí o autista na época da eleição, representam o DAO, representam várias entidades, mas depois a máscara cai. E não é isso que nós queremos, né? Então, por isso que eu digo, temos que votar consciente. Então, a eleição está aí, né? 2026 a eleição está aí, e tomara mesmo que o povo aí abra o olho e veja que verdadeiramente os deputados aí que estavam lá representando a fumicultura no nosso município, né? São mais de 2.600 famílias que vivem do fumo aqui. Então ficou bem claro os deputados que verdadeiramente representam a nossa cidade lá. Então quero agradecer ao senhor por sempre estar presente e sempre estar ouvindo todas as demandas de Canoinhas. Então, muito obrigado, deputado, e espero brevemente fazer uma visita para o senhor novamente. O senhor mostrou uma medalha para nós, não sei se o senhor está com ela hoje no bolso, o senhor sempre fala que anda para um lado e para o outro com ela, então, para ver quando a pessoa é de direita mesmo, a pessoa mostra. Aqui em Canoinhas somos mais de 95%, né, da direita, essa é a verdade, então que o povo abra o olho e vote nas pessoas corretas. Mas muito obrigado, deputado, seja bem-vindo e um ótimo final de mandato para o senhor aí. Mais alguma parte? Boa noite, meus colegas vereadores, Coronel Armando, meu amigo de longa data. Estivemos juntos numa caminhada muito gloriosa, porque o que a gente presta de serviço para a população, que é o resultado da eleição, é uma consequência. E dizer que é uma honra ter o senhor aqui, porque por 4 anos o senhor foi, além de tudo, foi um interlocutor nosso. Cito vários casos que a gente correu atrás e são coisas que a nossa atuação no legislativo muitas vezes fica ofuscada. As pessoas trazem as demandas, trazem os problemas, a gente resolve, porém depois isso daí acaba se tornando ofuscado e ocorre até de outros colherem o mérito por aquilo que foi a sua ação. Eu digo isso por causa da 280. Conversamos com o senhor pessoalmente, senhor. A gente teve, inclusive, a ligação do Tarcísio aqui, né?
algo que a gente nunca viu na história, por isso que eu sou eternamente grato ao presidente Bolsonaro, porque ele sabia as pessoas que ele colocava lá, em cada uma das suas cadeiras. Então, foi a primeira vez que a gente ouviu um ministro dizer: semana que vem será resolvido, e a palavra foi realmente cumprida, graças à sua interlocução. É certo que depois um monte de gente veio dizendo que era o pai da criança, mas a gente que estava lá, no fronte mesmo, que pisou naquele barro, sabe de onde veio a solução. E é isso que a gente tem a dizer, que o nosso espírito aqui é de gratidão. Alguns podem esquecer o que a gente faz por se tratar do nosso dia a dia, nós também esquecemos de divulgar. Isso daí também é uma fraqueza nossa, porque muitos acabam colhendo os frutos daquilo que foi o nosso trabalho. Porém, dizer que nós aqui, nenhum de nós esqueceu da maneira com que o senhor sabiamente adotou o município de Canoinhas, pela essa dificuldade que a gente possui de representatividade, e dizer que nós temos aqui 2 vereadores que são partidários do senhor aqui, né, na Câmara de Vereadores, porém nós, dentro da direita, a gente não pode ter inimigos. Eu sempre digo isso, que uma coisa que a esquerda faz melhor que nós, infelizmente, é se unir. E nós somos muito desunidos. A direita é desunida, infelizmente. E é nessa desunião que eles se fortalecem. E nós, às vezes, por ego, por questão pessoal, a gente deixa de nos dar as mãos. Fica um para cada lado, um para cada canto, e é nessa fraqueza que eles nos caçam. Mesmo, igual um lobo que dissipa um rebanho de cordeiro para pegar a ovelha mais fraca, a esquerda faz conosco. Essa é a realidade do Brasil hoje, infelizmente. Então, eu gostaria realmente de dizer para o senhor que nós não esquecemos de nenhum dos dias que a gente mandou mensagem, ligou, correu atrás, o senhor nos atendeu. Pode ter certeza que, apesar de não termos pessoas partidárias, e eu não ser mais uma pessoa partidária, já que o senhor também não está mais no PL, mas que nós temos esse espírito de amizade e gratidão que eu tenho certeza que vai romper qualquer ciclo partidário. E, além de tudo, temos pensamentos alinhados, estamos também dispostos a pagar por isso que a gente pensa e isso que a gente acredita, que também é algo que muitos não possuem, essa capacidade de pagar por aquilo que acreditam, e nós estamos aí, e dizer que mais uma vez que é uma honra, e essa casa está sempre de portas abertas para o senhor. E eu deixo o senhor para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer as palavras dos vereadores, isso me envaidece muito, esse reconhecimento. Eu procurei expressar um pouco do meu pensamento, eu gosto muito de estudar. Eu vou complementar o que o André falou. Sou formado na MAN, sou formado em Educação Física, joguei basquete com o Oscar, eu vi aí, quando era criança, mas hoje eu levo a bola de basquete também. Mas eu joguei basquete com o Oscar. Eu sou formado também em Direito pela Unisul, sou formado em Administração Pública pela UFSC e me formei em História pela PUC. E tenho mais 5 pós-graduações em Educação, Recursos Humanos, Política e Estratégia. Então eu gosto de estudar e não pretendo parar de estudar. Hoje eu tenho 32 AC, 32 anos antes dos 100. E se a gente passa dos 50 e começa a se sentir velho, a gente acha que já cumpriu a sua missão. A gente tem que pensar sempre que vai viver muito, mas tem que ser produtivo durante esse período que a gente está. Nós temos que fazer essa parte. Então eu queria destacar, não só eu não tinha cumprimentado Canoinha pelos 114 anos, estudei e falhei, mas eu sei que aqui é a capital da erva mate, é a capital da doação do sangue, e o Hemosc está retornando para cá, ele saiu daqui, está retornando, é um movimento conjunto que eu também participei. Houve uma campanha que chegou a mim do Fernandão Urso, que hoje vai se filiar ao PP, pedindo apoio a uma pessoa daqui que está com leucemia, está necessitando de coleta de sangue, e aqui o voluntariado é muito importante. Aqui é a capital da doação do sangue, talvez do mundo. Eu fui pesquisar, a cidade que mais doa sangue é Canoinhas, e retiraram o Hemosc daqui, que agora está voltando, o governador vai trazer de volta. Houve uma ação também nossa, ligando para a Casa Civil, da prefeita e de todos que querem que Canoinhas possa
crescer. Então, essa tradição, esses valores e principalmente esse voluntariado, em cima das ações voluntárias que a gente vai sim construir um Brasil melhor. Muito obrigado a todos vocês, foi uma honra estar aqui presente, eu acho que eu ocupei muito do tempo da sessão, mas estou envaidecido e quero dizer que lá em Brasília eu falo muito. Quem já foi no meu gabinete, eu tenho uma ampulheta que eu tive que comprar, que é de 15 minutos, para eu tentar atender as pessoas em 15 minutos. Eu sei a dificuldade que é para o vereador sair daqui, pegar uma passagem aérea, pagar hotel, ir a Brasília, e nem sempre o pessoal é recebido com atenção pelo deputado ou pela equipe dele, como a gente é recebido aqui, é acolhido na cidade. Então, a ampulheta eu só uso na segunda vez. Na primeira vez eu deixo ela e vou trocando e digo, essa ampulheta é do meu despacho. Mas na primeira vez eu nunca uso os 15 minutos. A gente normalmente troca 2 ou 3, para que na segunda o vereador diga, Coronel, é só 15 minutos. Então eu quero dizer que eu excedi aqui, como é a primeira vez que eu venho falar, os 10 minutos que me foram concedidos, eu excedi, e na próxima vez que eu tiver a oportunidade de vir aqui, eu não vou passar do tempo que é determinado e podia tocar a sirene para me interromper. Muito obrigado novamente, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador? solicito que seja colocada em deliberação no plenário a inclusão para a ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 98 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 98 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente. Sim, vereador. Só brevemente justificando, recentemente usei a tribuna para falar sobre as questões de medida de urgência. Esse é um tipo de projeto que, infelizmente, a gente depende de medida de urgência, porque muitas vezes varia conforme o calendário. E o Jubanski, que já esteve à frente da fundação, sabe. Conforme a FESPORT, às vezes uma equipe se classifica ou não, e é o caso. Nós estamos apoiando nosso atleta, e para a gente cumprir os prazos ditos pela FESPORT, nós tivemos que fazer uma medida de urgência para repassar esse recurso, para que esse recurso seja aplicado de uma forma correta dentro do prazo previsto e os nossos atletas possam competir. Sem o regime de urgência, seria basicamente impossível termos atendidos esses critérios. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 91 de 2025, com emenda modificativa que denomina a pista de motocross de John Matheus Vieira. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Novamente, o senhor também como autor, o vereador Ivan Jubanski. Hoje nós temos aqui a presença dos pais do John. Já foi citado na sessão em primeiro turno a importância que ele teve. Um rapaz jovem, com muitas ideias. Conversei com ele algumas vezes até de fundar uma associação para os praticantes do motocross do município. Infelizmente, o destino, a vontade de Deus nos tirou ele da presença física. Acredito que ele está aqui olhando através do meio espiritual. E o que nós fazemos hoje é uma breve homenagem. Passou-se, infelizmente, o tempo da FESMAT. O vereador Ivan já citou nessa casa que a nossa pista de motocross é uma das 10 melhores do Brasil, né? A terceira melhor do Brasil. E eu creio que por uma pessoa que era tão proativa e determinada por essa modalidade, é uma homenagem mais do que justa que essa casa venha fazer. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Então, gostaria de cumprimentá-los. Eu digo que é até emocionante, sabe? E eu digo assim, não é vergonha nenhuma a gente se emocionar. O tempo que a gente tem para se emocionar é agora, né? A gente só tem essa garantia dessa vida. E uma das últimas conversas que eu tive com o John foi justamente a manutenção da pista. Nós sabemos que é uma pista que, de certa forma,
tem uma angulação perfeita. Só que o município de Canoinhas, ele tem um patroleiro que consegue acertar aquela pista, que é um exímio profissional, que é o nosso amigo Sebastião, todo mundo conhece como Tião Patroleiro, e é uma lenda no município. E eu até comentei com ele que aquele final de semana nós iríamos conseguir fazer essa manutenção, além do patrulhamento, tem que fazer o gradil, né? E que nós não teríamos a grade para fazer esse serviço. E é impossível não olhar que nem eu tive ontem lá no parque, olhar para aquela pista e não ver ele lá, né? Eu acho que vai fazer uma falta muito grande, justamente que era uma pessoa que organizava, gostava de trazer todo mundo para perto. Ele sempre dizia que o velocross em Canoinhas perde muito por ter essa desunião. Ele sempre queria, inclusive, fazer essa associação e essa associação ficar responsável pela cessão do espaço da pista. Até a gente tinha conversado sobre isso, que seria a melhor maneira da gente continuar mantendo aquele espaço seria com a associação formalizada e a gente ter realmente, né, esse espaço cedido para quem é praticante do esporte mesmo. Então, digo que é uma homenagem que veio tardia, mas eu creio que todos nós, esse tempo que a gente teve de convivência, a gente realmente pôde conversar, respeitar, e eu digo que nós temos que aprender muito com isso, né? A importância de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, né? Nós, com essa correria que virou a nossa vida virou quase que uma sobrevivência, em vez de uma questão da gente aproveitar o nosso dia a dia. A gente realmente peca nisso, dizer bom dia pai, bom dia mãe, tchau pai, tchau mãe. Nós homens principalmente dizer aquele eu te amo, né? Parece que sai rasgando a nossa garganta de chegar para o pai dizer eu te amo, te abraçar, dizer pro filho. Isso daí, o meu pai morreu sem dizer eu te amo para mim, certo? Não porque ele não gostava de mim, mas porque ele se criou assim. E para ele era demonstrar fraqueza. O pai dele sempre comentou isso com ele, porque tinha que ser forte. O homem sempre tinha que ser forte. Então, eu creio que a gente tem que aprender com isso e valorizar mais a presença. E eu tenho certeza que se não fosse a gente estar fazendo esse projeto de lei aqui hoje, pelo que ocorreu, ontem nós estaríamos entregando um troféu para ele lá naquela pista. E eu entregaria com muito orgulho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Porque eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos falando de bom do teu filho é resultado da criação que vocês deram para ele. Então, continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 91 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 98 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Já amplamente discutido, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 98 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário ad hoc, Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 421/2025, de autoria de toda a agilidade. Solicitam que seja encaminhada moção de parabenização a todos que trabalharam e contribuíram para a realização da FESMAT, evento de grande importância para a cultura, a tradição e o desenvolvimento do nosso município. Registramos o reconhecimento aos servidores públicos, empresários, profissionais da limpeza, da segurança, à imprensa, aos trabalhadores em geral e também a todos os visitantes que, com empenho e dedicação, colaboraram para que essa tradicional festa canoinhense voltasse a acontecer com tanto brilho e sucesso. O esforço conjunto e a dedicação exaustiva de cada um foram fundamentais para resgatar esse importante momento de confraternização, valorização cultural e fortalecimento econômico para a nossa comunidade.
Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Brevemente, eu gostaria de aproveitar o grande público entre os que estavam trabalhando na FESMAT. Parabéns pessoalmente a todos vocês. Muitos encontrei lá, conversamos. Seria injusto citar os nomes, porque além dos que estão aqui, tiveram muitos outros, mas todos aqui que eu vi na FESMAT, trabalharam. E a maioria eu os vi com cara de exaustão. Aquele sorriso, mas os olhos não escondiam que vocês estavam já exaustos, mas vocês estavam se dedicando. Vou citar algumas passagens que o Rogério eu via correndo de um lado para o outro. O Rogério fez uma maratona nesse tempo. Os demais ali, a Jussara, que nós acompanhamos, o pessoal que veio de Blumenau. Mas todos aqui fizeram uma participação fantástica. Eu ouso dizer que foi a maior FESMAT de todos os tempos em números e digo também em qualidade. Eu participo da FESMAT desde o começo da década de 90. As minhas primeiras lembranças de vida são dentro da FESMAT. Meu pai trabalhava na ervateira do seu Diogo Machado. Então, desde as primeiras FESMATs da minha lembrança de vida, eu estava lá nas FESMATs, fez parte da minha infância. E para mim é uma felicidade muito grande ver esse evento voltar. Claro, não é um evento perfeito, sempre tem ajustes. Eu fiz uma pequena enquete nas minhas redes sociais. Claro que enquete não tem embasamento científico, mas das pessoas ali, quem não pôde participar foi 20%, 52 votos, não gostei, teve 3 votos, 5%. Daí eu coloquei as opções, estava boa, perguntando 65 votos, mas a grande maioria, que são 50% dos votos, 131 votos, consideraram ela excelente. Então é uma nota que a gente vê que é muito difícil alcançar. Eu sempre faço algumas enquetes e uma nota positiva para um evento é difícil a gente ter, e vocês conseguiram uma nota excelente, porque é um trabalho de todos, um trabalho que está levando o nome de Canoinhas. Vi muitos comentários positivos nas redes sociais, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo positivo, pessoas de outras cidades. Conversei com pessoas de outros municípios, excursões que vieram de Blumenau, conversei com pessoas de Tubarão que vieram ver a boiadeira. Então é uma coisa que movimentou a nossa cidade, movimentou a nossa economia, e eu já quero dizer, já temos que pensar em 2026. É um evento que tem que ter continuidade. Nós temos que agregar novas ideias. Como eu falei, tivemos ali o pessoal do Blumenau, o seu Luiz, teve outras pessoas que depois vieram, conversaram comigo, que trouxeram ideias, e nós temos que agregar ideias e fazer com que esse evento seja cada vez mais canoinhense, cada vez mais com a participação de todos. Não é um evento político, não é um evento partidário, é um evento do povo de Canoinhas, e todos que ali participaram estão de parabéns. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador. Senhor presidente, a população agora que nos assiste aqui, primeiramente eu gostaria de cumprimentar meu pai, que está presente aqui, né, meu irmão, a dona Isaura, o seu Luiz, aí, sempre amigos de longa data, né? E parabenizar certamente todos os funcionários aí que, como o André falou, realmente exauriram nas suas atividades, fizeram um trabalho impecável. Gostaria de mencionar alguns pontos que eu achei muito interessante. De reclamação, André, eu teria só uma situação que ano que vem vai se resolver. Questão do ginásio lá que ficou fechado, em razão da gente sabe a motivação daquele problema lá das sucatas que ainda existem lá dentro, mas que em razão da compra agora da Secretaria de Obras, certamente ano que vem já vai estar solucionado esse problema e vai ser mais um espaço. Porque desse ano eu creio que fielmente a FESMAT bateu todos os recordes e todas as menções, porque eu realmente, todos os anos que eu presenciei e estive presente nessa festa, nunca vi ela tão cheia, tão movimentado. E como todos sabemos, em razão da reforma tributária que bate às nossas portas aí já a partir do ano que vem, Canoinhas tem que assumir novamente o polo de cidade e destaque da nossa região. Porque não vai adiantar nós ter 50 empresas aqui na cidade se aqui a gente não consumir. O consumo tem que ficar aqui para o imposto ficar em Canoinhas. Então aquela história, aquela cultura que nós tínhamos de sermos o polo, de sermos a organização da nossa região, tem que voltar a ser, para que a gente tenha arrecadação com essa nossa história, arrecadação com o nosso trabalho. Nós temos mais dinheiro para investir na nossa população. Isso é muito importante. Mas cito também a Secretaria de Assistência Social, que dessa vez teve uma barraca lá e toda uma exposição do trabalho que eles desenvolvem. Eu achei muito bacana. A Secretaria do Meio Ambiente, que trabalhou, né, Rogério? Tua turma ali, o Alan, tudo ali, vocês correram bastante. Parabéns aí a todo o pessoal aí que fizeram um trabalho bem bacana.
A Secretaria de Agricultura, que desenvolveu todo aquele sistema de fazendinha lá com a SEDUP, com o SIDASC, tudo que eu achei algo diferente, algo que enalteceu a nossa festa, né? Secretaria de Obras, que fez um trabalho bem bacana também. E todas as secretarias, no modo geral, né? Porque todos eles colaboraram. Eu via o seu Oswaldo lá com a Secretaria de Habitação também, trabalhando junto com o pessoal lá, né? A Fundação de Esporte ali com o Cleverton também, firme e forte, a Jussara, todo o pessoal lá com o turismo, fazendo um trabalho bem bacana. Meus parabéns a todos vocês, porque vocês foram os responsáveis pelo sucesso que for essa festa. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Então, eu, na verdade, estive lá os 3 dias. Desculpe, vereadora Rosi, então não vi. Mas uma coisa que eu posso dizer, nomear hoje alguém aqui, a gente vai cometer um pecado. Né? Porque estando durante manhã, tarde e noite lá, você via que a equipe mudava, cada um trabalhava naquilo que conseguia fazer, o que era o seu limite. Alguns extrapolaram o limite. Eu tenho certeza que se uma farmácia colocasse um stand lá e vendesse protetor solar, ia ganhar muito dinheiro. Que teve gente que saiu de lá com insolação, teve uns que virou pé, teve uns que... Sabe, aconteceu inúmeras coisas lá dentro. E só quem acompanhou o dia a dia sabe o perrengue, né? Porque o perrengue ninguém vê. É só o resultado final que aparece. Se você fizer bem feito, era o teu trabalho, era a tua obrigação... Mas se acontecer qualquer coisa, o tapa na tua cara é o primeiro a chegar. Então, trabalhar com organização de evento, ele é prazeroso, porém também é uma via de 2 mãos, né? Você pode tanto ser enaltecido quanto ser criticado. Então, quem se coloca à frente da organização do evento, acima de tudo é um corajoso, né? Porque sabe que pode ser responsabilizado e muitas vezes por algo que nem foi um dolo seu, né? A gente sabe que é toda uma equipe, uma engrenagem que tem que girar. Às vezes, aquele dentinho da engrenagem que ficou meio puladinho assim, pode refletir no teu trabalho. Então, agradecer todos os funcionários. Lá dentro não existia essa questão de ser funcionário efetivo, contratado, seletista, terceirizado. Todo mundo era uma equipe. E também... dizer para vocês que esse sorriso forçado, porque não era por falta de simpatia, sim, porque o cansaço estava batendo e ali um sorriso era uma demonstração de mais do que de ser forte, do que de ser feliz, veio com a avaliação do público. Todos os lugares que eu fui, todo mundo comentou muito bem dos funcionários que estavam realmente lá fazendo a coisa acontecer e dizer que esse sucesso é uma consequência direta do trabalho de vocês. Sim, teve uma empresa contratada, teve uma terceirização, mas toda essa parte que fica ali invisível, que durante um bordado é aqueles nozinhos que ficam por debaixo da toalha, essa parte é muito importante. E mais uma vez, parabéns para vocês, porque eu tenho certeza que se 100%, 98% das pessoas que foram lá saíram realmente contentes e felizes, e é isso que a gente tem que fazer, né? O povo não quer só comida, não quer só bebida, o povo quer ser feliz também. Um povo que é feliz é um povo que produz e é um povo que investe acima de tudo. Então a gente tem que pensar nisso. Ninguém vai conseguir investir, vai conseguir produzir se ele não for feliz. Ele só vai viver um dia em função do outro. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vou deixar a vereadora Rosi. Então, só quero parabenizar todos vocês, né? Como o Robert colocou ali, não citar os nomes, porque a gente acaba pecando, né? Trabalho de todas as secretarias foi um trabalho de excelência. Canoinhas está de parabéns, todos. A população está de parabéns por esse grandioso evento. E a população precisa desses momentos de descontrações, né? Então, só tem que agradecer, que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um dentro das suas limitações, cada um contribuindo com aquilo que foi proposto. Então, eu recebi muitos elogios de várias pessoas de fora da nossa cidade de Canoinhas, e também, claro, que se existir críticas, vocês não considerem, não se abatam, porque a perfeição só está a Deus, e a gente peca.
né? Peca todos os dias e isso é normal. E as críticas, elas sendo boas ou sendo negativas, isso faz com que a gente melhore, com que a gente cresça, né? Porque um evento nessa proporção, nessa grandiosidade, claro que vai ter alguma falha, né? Isso é normal, tem que ter. Então, meus parabéns, que Deus abençoe todos vocês, os canoinhenses, e que venha aí em 2026, como o Ivan falou, um grande evento novamente. E vocês elevaram o nome da nossa princesa gentil do Planalto. Podem ter certeza disso e eu sinto muito orgulhosa do trabalho de vocês. Então, seria isso e que Deus abençoe e meu muito obrigado a todos vocês. Continua a discussão. Senhor presidente, jogo rápido, só esqueci de um detalhe. O planejamento trabalhou muito. O Bruno, o Vailate, o Júnior trabalharam muito. E também o maestro, né? Nós tivemos um maestro dessa festa, né? Dudu estava escondido lá atrás. Nem vi ele lá e aí faltou. Perdão. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, porém de ser toda agilidade, deferimento automático. Requerimento número 422/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Carlos Eduardo Vipievski, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação interino, ao senhor Célio Galeski Júnior, gestor da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de Administração, solicitando que seja realizada no próximo mês reunião ou audiência pública com o objetivo de apresentar à comunidade os números da FESMAT 2025. Na ocasião, solicita-se que sejam expostos os pontos positivos e negativos constatados durante a organização e execução do evento, bem como que seja aberto espaço para sugestões da população, entidades e setores envolvidos, visando contribuir com o planejamento e aprimoramento da FESMAT 2026. Está em discussão? Senhores vereadores, vereadoras, justificando este requerimento, estou aqui à presença do Dudu. Não sei se o Gildo está aí presente, o Célio também não. Mas, Dudu, primeiramente também compreendo ali as palavras do Ivan. Não vi você parar, eu até brinquei com você algumas vezes. Se você sobrevivesse sem infartar esse final de semana, você seria imortal, né? Então, desejo muita saúde, porque eu vi você correndo para tudo que é lado ali, nervoso em alguns momentos, mas fez o seu trabalho com maestria. Sobre esse requerimento, até se a casa permitir, for interesse, e se também houver disponibilidade, gostaria que o senhor visse a tribuna, num momento oportuno, preferência na próxima semana, o quanto antes, trazer os dados da FESMAT. Mostrar aqui em números a apresentação para que nós tenhamos esses números iniciais. Para futuramente a gente fazer essa audiência pública. Uma audiência que dê transparência, que todos os que participaram possam contribuir, aqueles que não conseguiram participar também contribuir, também para esclarecer alguns pontos. A gente viu que muito comerciante questionou, por que eu não posso ir? Às vezes a pessoa não tem um selo da vigilância sanitária, ela não é a pessoa que simplesmente tem uma churrasqueira e pode chegar lá e fazer. Tem que ter um certo requisito técnico que não é nem a prefeitura que determina, são algumas normativas federais de segurança alimentar, entre outras normas técnicas que têm que ser seguidas. Então eu entendo, e a gente tem que preparar o canoinhense para que possa participar de uma forma qualificada da FESMAT. Como eu disse, nossa ideia é que seja uma festa cada vez mais canoinhense, uma festa nossa, e nós temos que encontrar o caminho para que toda a população participe, ninguém fique de fora. E eu acredito que o quanto antes nós pensarmos na FESMAT 2026, melhor será. Quero continuar. Vereador Tati. Senhor presidente, se me permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Com certeza. Eu gostaria de assinar junto também. Com certeza. Mais algum vereador? Então, fica de toda edilidade. Por ser de toda edilidade, peço para a casa já mudar assim no requerimento. Fica aprovado. Requerimento número 423/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Torres, coordenador regional da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, solicitando que informe esta Casa Legislativa quais os critérios técnicos utilizados para determinar os limites de velocidade da rodovia SC 477. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 424/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi e da vereadora Tati Carvalho. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, informando a destinação de recursos ao nosso município por meio de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Chiudini, no valor de R$440 mil, destinado para a pavimentação da rua Vereador João de Alexandrina, e o referido valor foi pago em 9 de setembro de 2025, através da ordem bancária número 2025 OB 001164. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador autor. andando pelo bairro Loteamentos da Cruz, o pessoal, depois que viu eu me manifestando na tribuna, falando que eu havia conseguido essa emenda com o deputado Carlos Chiudini, falando quando que vai ficar pronto, quando que vai ser. Não depende do vereador, agora não depende da prefeitura, e já deu de ver que o dinheiro já foi depositado na conta da prefeitura, então, para estar fazendo essa obra. O loteamento agradece, vai trazer mais comodidade e conforto para as famílias que ali habitam, então... Meu muito obrigado, mais uma vez, ao deputado Carlos Chiudini por destinar essa emenda de R$440 mil para Canoinhas. Serei isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Vereadora Kátia Escolas. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, deputado que nos honra com a sua presença hoje, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, dona Isaura, muito bom tê-la a senhora aqui, né, um exemplo de trabalho, né, já foi minha colega de trabalho por muitos anos, foi muito bom ter a senhora como colega e tê-la aqui hoje prestigiando. Falar sobre a organização da FESMAT, eu acho que é assunto repetitivo, né, e todos já fizeram muito bem isso, elogiar, e no nome do Dudu, gostaria de estender o agradecimento a todos os que trabalharam lá. O vereador Ivan citou várias secretarias, mas eu senti falta de uma, tá, vereador Ivan? Né? E aí, por isso, eu pedi a fala que é da Secretaria de Saúde, que também esteve lá nos representando, né, apresentando, levando o seu trabalho, mas que, muito além de estarem lá na FESMAT trabalhando nos 3 dias, gostaria de enaltecer, e a Hilda, eu acho que já saiu hoje, mas só a unidade de saúde do Campo da Água Verde, hoje, até às 18h05, considerando que a unidade fica até às 19h, eles atenderam 524 pessoas. Então, 524 atendimentos numa unidade básica de saúde é motivo de nós enaltecermos o atendimento desses profissionais, a qualidade desse atendimento que é feito lá. Então, é para mostrar também para a comunidade que nós somos festa, mas nós também somos atendimentos de qualidade, atendimentos de satisfação, né? E se teve satisfação lá na FESMAT, garanto para vocês que também os usuários que saíram das unidades de saúde hoje saíram satisfeitos, e eu tenho orgulho de participar da Secretaria de Saúde, Daiane, né? Então, nós somos Secretaria de Saúde com muito orgulho, sim. Então, só para parabenizar, né, o almoxarifado também, né, Carlos? Quando eu cheguei na FESMAT, uma das primeiras pessoas que me acolheu lá foi o Carlos, estava lá chamando todo mundo, acolhendo, né? Parabéns também. Então, muito obrigada a todos e parabéns mais uma vez a todos os servidores públicos. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Vereador Edmilson Verca. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar ao público presente e aos que assistem pelas redes sociais e também ao deputado federal, Coronel Armando. Senhor presidente, bem rapidamente, eu só quero aqui hoje agradecer, né, no dia 11 de setembro, então aconteceu aqui em Canoinhas, onde o senhor esteve presente também, representando essa Câmara Legislativa, agradecer à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, na pessoa do presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, que esteve aqui em Canoinhas, juntamente com a sua comitiva, né, com toda a diretoria da Federação da Agricultura e também com
todos os presidentes do Sindicato de Produtores Rurais aí do Planalto Norte, que estiveram presentes aqui em Canoinhas, ao secretário de Estado do Meio Ambiente, onde foi feita, então, a entrega, né, dos primeiros 500 retificar. Retificar, a gente, vereador Ivan, já estamos aqui cansados de falar, mas é um assunto muito importante, né, onde é o cadastro ambiental rural que está sendo feita a retificação. Então, naquele momento também quero aqui agradecer a presença da prefeita Juliana e da vice Zenilda, que se fizeram presente. Esse encontro aconteceu ali no Doce Fricotes. E foi um momento, presidente, assim, para nós de muita importância, principalmente Canoinhas, que sediou por ser a cidade polo, né, ela fez esse projeto piloto, né, dos 4 municípios aqui do Planalto Norte, que envolveu Mafra, Major Vieira, Canoinhas e Irinópolis. Canoinhas foi escolhida, então, pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, lá em Brasília, para Canoinhas sediar. Então, foi feito o projeto piloto, né, já está aí o resultado dos primeiros 500 retificar, que já foi feito, entregue aos proprietários rurais aqui do nosso município de Canoinhas e dos demais municípios que compõem, vereadora Rosi. E agora vai ser dada continuidade, né, a esse trabalho, a esse serviço. Então, também, naquele momento, foi entregue também, eles deram o lançamento para mais 500, né, para os outros restantes municípios aí do estado de Santa Catarina. Então, senhor presidente, agradeço muito a sua presença, que o senhor se dispôs, né, em estar presente naquele dia, e nós só temos que agradecer realmente aí à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Confederação Nacional da Agricultura, né, que é a CNA, e a nossa Federação da Agricultura. E, lógico, agradeço aqui a todos os sindicatos rurais, né, que estavam presentes naquele dia. Então, era o que eu continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 16 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.